Cara, assim, tua carreira é uma carreira extensa pra caralho. Mas talvez, pelo menos pra mim, vários momentos marcantes, mas esse lance do hoje sim, hoje não, hoje sim. A gente usa o tempo todo isso aí. A gente usa isso o tempo inteiro. Na internet usa-se isso o tempo inteiro. Tu deve saber disso. E, cara, mas foi num momento, assim, meio triste pro esporte brasileiro, né, cara? Que, assim, deu pra... Sabe por quê? Eu acho que você... Assim, dava pra sentir uma frustração muito grande na tua voz ali, Não, cara. o depois, né? Porque, assim, claro, o momento ficou marcado pra mim, ficou marcado pra muita gente. Faz 20 anos, vai fazer 21 anos agora. E não parece que faz isso Não, tudo, pô, né? o ano passado os caras fizeram reportagem a respeito, né? Começaram a falar comigo, hoje faz 20 anos do Hoje Sim e tal. Que foi num Grande Prêmio da Áustria em 2002. A questão do momento triste para o esporte brasileiro, eu fico... Não sei se é para o esporte brasileiro. É mesmo? Não acho, porque por circunstância marcou mais pra gente, porque era o Rubinho. É verdade. Porque se fosse outro piloto, ia acontecer a mesma coisa. Ia. Se fosse outro piloto correndo com o Schumacher na Ferrari, ia provavelmente acontecer a mesma coisa. E a questão da voz ficar... Não era nem triste. Eu acho que todo mundo ficou meio indignado naquele momento. O público que estava no autódromo na Áustria vaiou a Ferrari, vaiou o Schumacher. Imediatamente depois, assim, mas na hora. A hora que... Antes deles descerem do carro, antes deles pararem para pódio e tal, eles já começaram a tomar uma vaia. Porque não era preciso aquilo. Não era preciso aquilo. O momento do campeonato não... O Schumacher ia ganhar de qualquer jeito do campeonato. O Schumacher ia ganhar de qualquer jeito do campeonato. O campeonato estava num momento em que ele estava já com uma boa vantagem. E o Rubinho fez um fim de semana super bom. Ele foi líder em todos os treinos, largou na pole e ia ganhar a corrida. E o que acrescenta, o hoje não e hoje sim, é por causa do ano anterior. Que aconteceu a mesma coisa. Só que era pelo segundo lugar. E em 2001, provavelmente, os pontos eram mais necessários para ele ganhar o campeonato. Então o Rubinho estava em segundo, ele estava em terceiro, a Ferrari mandou trocar. Em 2002 não precisava, entendeu? E só vem o hoje não e hoje sim, porque a gente contou no meio da corrida a história do ano de 2001. O Reginaldo Leme, que estava comentando, falou que não apostaria que a Ferrari não faria a mesma coisa naquela corrida. Aí eu falei, não, eu vou apostar, não vai fazer. E no final, o crente que ia ganhar a aposta, vim para a última... aposta de nada, né? Mas aí vim para a última volta, levantando para dar a vitória, para narrar a vitória do Barrichello. Aí ele também foi bem... Ele mostrou para o mundo mesmo, né? Que ele parou, faltavam 50 metros para chegar à linha, ele freou e o cara passou. Tá boladão, né, cara? Pô, eu conversei com ele ficou boladaço. O podcast que eu fazia ali chamava Hoje Sim por causa disso. E ele fez uma vez, nós fizemos, acho que ele e o Reginaldo, a gente fez um episódio. E foi exatamente isso, quer dizer, hoje não, eu contei toda a história. Ficou só hoje não, hoje sim, né? Mas aqui eu conto toda a história. Pô, ano passado aconteceu isso, mas esse ano... Mas hoje não, hoje sim. Hoje sim? E a gente ficou puto da vida. Dá pra entender. Eu também fiquei puto da vida. Assim, eu tinha 17 anos. E eu tinha 18. Mais ou menos. Tava começando. Mais ou menos a mesma coisa, né? E, porra, é um sentimento que, porra, é o que a gente traduz, é o que a gente traz quando a gente cita. E quando você falou que, assim, momento triste pro esporte brasileiro, acabou sendo, eu acho que é um momento ruim pro esporte, porque depois daquilo, esse jogo de equipe que sempre teve e vai continuar tendo na Fórmula 1, começou a ser um pouco mais regrado, observado. Aí passaram a divulgar a comunicação por rádio, que todo mundo deve saber, é uma comunicação gravada, né? Não é ao vivo aquilo ali. E para o Rubinho ficou uma marca. Muita gente, assim, colegas meus, a gente discutiu, ele abriu mão de ganhar, o cara não é um vencedor, se fosse o fulano, não ia fazer aquilo. Primeiro que se fosse o fulano, nós não vamos saber. Só quando o fulano estiver ali numa situação semelhante. E nas conversas com ele fala assim, gente, vocês acham que eu não queria ganhar a corrida? Agora, quando você está vindo...
Porque ele começa a contar a história, o cara fala uma coisa... Ele falou que discutiu com o cara. Não, e o cara dá um tempo. recado, o cara dá outro recado, e o cara dá o terceiro recado, e uma hora o cara dá um checkmate. Aham. Ele falou, porra, eu podia ter ganhado aquela corrida. E eu não sei se eu ia correr a próxima. Porra, então é uma situação, né? É uma situação ruim pro cara. Então eu acho assim, que não é isso que vai falar da carreira dele, ser boa ou ser ruim, porque eu acho que ele é... Dos que não foram campeões do mundo, ele é um dos mais tops. Assim. E a gente já falando com alguns pilotos, a gente sabe como é muito, muito difícil o cara ir pra Fórmula 1, principalmente na época, a Ferrari não tá tão bem hoje, mas era uma época que a Ferrari era dominante. É um bagulho que pouquíssimas pessoas conseguem e, né... E você não vai só porque você é bonitão. Claro que você não. tem um monte de... E o cara não assina com você e fala assim, pô, agora faz o que você quiser. Imagina. Né? O cara ser piloto Ferrari é quase tão importante quanto o nome dele, pô. Então, você deve ter lá um monte de isso pode, isso não pode, aqui sim, aqui não, e você quando fala... E ó, você pega a corrida recente, eu não lembro se foi agora, temporada passada, que tem uma conversa de rádio do Sérgio Pérez com a Red Bull. E eu acho que é ele, que uma hora ele fala assim, vocês vão me pedir isso mesmo? Caralho. Alguma coisa nessa linha. Eu tô falando. Entendi. Porra, mas tá na cara que tem ainda. Claro. Lógico que tem, pô. Só que agora eles falam de uma forma bem mais velada, né? É. Agora... E aí faz assim, não deixa pra ser na linha, na reta final, né? Troca ali antes. E hoje o cara toma o lugar do cara no box, se ele quiser. Sim. Se ele quiser, se a equipe quiser trocar de posição sem falar com ninguém, ela troca no box, sem ninguém saber. E nós vamos ainda falar, esse mecânico aí prendeu a roda, ruim de roda esse mecânico aí. Sim, cara. É assim, tu ainda acompanha a Fórmula 1? Acompanho. Bastante. Eu assisto quase toda a corrida. Cara, pois é. E assim, eu não tenho mais o mesmo tesão. Eu acho que o brasileiro, em geral, ele pira mais quando tem um cara ali pra ele torcer por ele, né? Tem uma frase que eu não sei se ela é verdadeira ou se ela é muito cruel, que o brasileiro não gosta de esporte, o brasileiro gosta de ganhar. Eu também acho que é. E talvez não seja só o brasileiro, todo mundo. Porque assim, mas tem uma hora, é legal a gente ter, como a gente teve, grandes pilotos, campeões e tal. E caras que não foram campeões, mas foram vice-campeões, como o Massa, como o Barrichello. Massa que não foi campeão por uma putaria que fizeram, né? Saiu outro dia que tava recorrendo, né? Cara, o cara que comandava na época a Fórmula 1 deu uma entrevista dizendo que pra ele o Massa é o campeão. Pô. Caramba. E que eles erraram. Mas não foi na última corrida, né? Foi numa corrida anterior. Foi. Acho que foi na corrida, 2 ou 3 corridas antes de terminar. Eu não lembro mais. Eu li o notícia, mas eu nem lembro mais do caso. Porque aqui ele deixou de ser campeão aqui por 300 metros, né? Mas era pra ele já chegar aqui. Isso aí, que foi uma corrida anterior, mas eu não lembro o que aconteceu. Alguma coisa que não puniram o Hamilton, não lembro. Mas enfim, acho que assim, é legal você torcer por alguém, é muito mais gostoso. Mas diminuiu um pouquinho o interesse, pode ter diminuído. Mas você tem um público que gosta de Fórmula 1, tem um público que... Eu acho que começou a mostrar um pouco mais os outros caras, entendeu? Pô, você passou a conhecer mais os pilotos que não são brasileiros. E isso que é legal, entendeu? Pô, vocês já viram um documentário, não é documentário, é uma série. É legal pra cacete. Pô. Conversando com os caras, eu conversei recentemente com o Tony Canaan, o Massa e o Barrichello ao mesmo tempo, e eles falaram dessa série, cara, que ela transformou, ela meio revitalizou e apresentou a Fórmula 1. Ela humanizou a Fórmula 1. Ela mostrou... E mostra, né, a cada temporada, algumas coisas que a gente não imagina que tem. O papo. Por exemplo, você passou a conhecer chefe de equipe e como eles tomam as decisões, como às vezes eles sofrem, porque ele tem que mandar um piloto embora, porque ele investe num cara e não dá certo, a cobrança por causa de grana, e mesmo a rivalidade, o lado mais brincalhão, acho que foi isso mesmo, deu uma engrandecida, uma humanizada. Isso você falou de grana, esse é um outro aspecto da Fórmula 1, que as pessoas sabem que precisa ter grana pra chegar lá, bastante grana, mas não fazem ideia da verdadeira quantidade, porque assim, é muita grana. É muita grana. É muita grana. E não só a Netflix,
Netflix, né, Kleber? Também as redes sociais ajudam você simpatizar com os outros pilotos, né? Porque você pode acompanhar qualquer um. A participação dele, né? Exato. Ele ser o cara. Porque Fórmula 1 tem uma porra que você não vê o cara, né? Narrar Fórmula 1 eu acho difícil pra caramba. Porque eu não sei, quando o cara perde o gol e bota a mão na cabeça, eu sei que ele ficou enjoado, que ele perdeu o gol. Fórmula 1 você não sabe se o piloto tá rindo, tá chorando, tá bravo. Tá... Porque a rede social é fácil você gostar do Hamilton, por exemplo. O cara ainda mais que ele fala que ele é brasileiro. Caramba, ele mete esses loucos. Ele é brasileiro, tá? Então, tudo bem, ele é brasileiro e tal. Então, mas é fácil gostar de um cara que não é do seu país hoje. É que nem jogador de futebol, cara. Por que a gente hoje tá mais acostumado com o time europeu? Porque você acompanha os caras. Então tá bom.